Mais uma vez, é com muita alegria que damos início a mais uma noite de aprendizado e estudo, que possamos abrir nosso coração para os ensinamentos que serão compartilhados e permitir que essa mensagem hoje encontre solo fértil. Temos hoje a alegria de receber o nosso querido irmão de caminhada, que generosamente aceitou nosso convite para compartilhar conosco seus conhecimentos. Dr. Paulo Frutuoso. Melissa? Muito grato, muito honrado, muito feliz e fazendo parte dessa família de imortais. Estamos juntos Muito, para sempre, pela imortalidade. muito obrigada, Dr. Paulo. Pessoal, eu vou brevemente falar um pouquinho sobre a biografia do Dr. Paulo, brevemente, porque ela é longa, mas Biografia. seria bom, né? Então, comentar um pouquinho sobre o Dr. Paulo. Ele é brasileiro, ele é natural do estado do Rio de Janeiro, é médico, cirurgião, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1975, especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica, videocirurgia e mastologia. Também é mestre em cirurgia gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense com a tese Tumores do Pâncreas Endócrino. Ele também tem estágio de aperfeiçoamento em cirurgia oncológica pelo Centro Léon Bérard de Cancerologia em Lyon, na França. É um membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, é membro da banca examinadora para título de especialista em cirurgia geral do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, professor de clínica cirúrgica e iniciação à prática cirúrgica na Escola de Medicina Souza Marques, coordenador do Grupo de Trabalho de Medicina e Espiritualidade do CRM-ERJ e também é membro titular da Abrames, Academia Brasileira de Médicos e Escritores, cadeira número 9, e membro titular da ACAMERG, ACAMERG, Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, cadeira número 60. Vamos falar um pouquinho sobre as obras, né, dos livros médicos do Dr. Paulo César. Ele tem o livro Câncer da Mama, né, condutas em pacientes cirúrgicos, tumores benignos da mama, tratamento conservador do câncer da mama hereditário, cirurgia do melanoma, câncer cutâneo. E também 10 livros sobre ciência e espiritualidade. Hoje o nosso tema é baseado em um dos livros, né, A Face Oculta da Medicina, e esse livro foi traduzido para o inglês, francês, espanhol, alemão e italiano. Nós disponibilizamos ali no chat o link do Amazon para comprar esse livro. Então está lá, deem uma olhadinha, tá? Tá lá no chat o link desse livro. Ele também escreveu Espíritos Decaídos Materializados, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígenas ou Médiums, A Medicina Mediúnica do Futuro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos. Câncer, aspectos históricos, científicos e espiritualistas, fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos, medicina e ectoplasmia e justiça e ectoplasmia. São os 10 livros e ele está trabalhando no 11º livro, né, doutor Paulo? Sim. Que talvez em janeiro já tenhamos alguma coisa sobre este livro, porque ele nos visitará, né, se Deus quiser, em janeiro presencialmente. Para encerrar, vamos falar um pouco sobre as homenagens. Ele foi homenageado como membro emérito do Conselho Minerva dos antigos alunos da Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem diplomação de honra ao mérito concedida em sessão solene pelo Senado Federal em reconhecimento por sua contribuição à medicina, homenagem do Clube Militar em reconhecimento pela abordagem em palestra do tema Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos, e uma moção concedida em sessão solene pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelos serviços prestados à população carioca no exercício da medicina. Então, é com um imenso prazer que nós lhe convidamos para a palestra e convidamos a nossa irmã Gracinha para uma breve oração para que a gente dê início a este momento especial desta noite.
Boa noite a todos. Então, neste momento, vamos fazer a nossa oração. Vamos relaxando, né? E elevando os nossos pensamentos a Deus, pedindo ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que possibilitou esse encontro tão feliz e que nos trará tanto aprendizado. Pedimos a todos as bênçãos para os trabalhos da noite, que nós possamos estar com os nossos corações abertos, receptivos à mensagem que o Dr. Paulo Frutuoso preparou com tanto carinho e estudo, com tanta dedicação, e que nós possamos sair daqui, Senhor, com mais luz, mais conhecimento, amor, paz e fé em nossos corações. Agradecemos pela presença de todos, por tudo que a espiritualidade faz por nós e por todas as bênçãos que o Senhor nos dá diariamente. Assim seja. Com a palavra, Dr. Paulo César Frutuoso. Bem-vindo, Dr. Paulo. Mais uma vez, boa noite a todos. Imensamente grato e honrado estar participando desse encontro tão importante. E eu espero preencher as expectativas desse tema tão assim contundente, que é a face oculta da medicina, título do nosso primeiro livro, lançado em 2013, e que teve uma repercussão muito forte e rapidamente esgotou. E nós reescrevemos o livro, aumentando um pouco, com mais 2 capítulos, e as informações que nós ainda tínhamos a colocar. Então, eu já falei aqui aos amigos que me receberam que o que eu vou apresentar talvez seja uma gota no oceano. Quantas informações existem em 10 livros por enquanto? Agora, quem mais aprende é quem escreve o livro, porque você tem que escrever, você tem que reescrever, você tem que reler, você tem que consultar obras bibliográficas, porque você sabe que uma grande quantidade de pessoas pode ler esse livro. Então, a responsabilidade sua é muito grande. Aí estão as 2 personalidades que mais influenciaram o meu trabalho na atual encarnação. Frei Luís, um frade franciscano alemão, que veio para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana aqui do Rio de Janeiro, aonde realizou tamanhos prodígios que foi considerado um verdadeiro santo. Até onde eu percebo, os prodígios que aconteciam com o Frei Luís estavam relacionados à sua mediunidade. Era um ostensivo médium. E ao lado, Luiz da Rocha Lima, fundador do Lar de Frei Luís em 1947, e de quem eu procurei extrair o máximo de informações, porque foi o homem mais importante com o qual o meu caminho se cruzou na atual encarnação. Profundo conhecedor da ciência da mediunidade. Então, o máximo que eu pude extrair ao longo de 20 anos dos conhecimentos dele, eu extraí. Bem, por que um cirurgião com 51 anos de formado, com 4 especialidades, teria entrado nessa história? Por que eu ingressei nessa história? Porque eu sou um torturado pela curiosidade científica. Aliás, é o denominador comum de qualquer médico. Nós somos assim torturados pela curiosidade do fenômeno vida. Olha só a complexidade do fenômeno vida. E nós cuidamos do fenômeno vida. Então, o motivo pelo qual eu ingressei, coloco como denominador comum, como motivação mais importante, a curiosidade científica de quem eu sou, de onde eu vim, para onde que eu vou, porque esse fenômeno de vida não pode ser obra do acaso. O multiverso, que é o conjunto de universos que se interpenetram um pelos outros, não podem ser obra do acaso. Então, não existe efeito inteligente sem causa inteligente. Então, claro que eu quero entender. Agora, eu tenho hoje um lenitivo. Eu sou imortal. E é uma convicção inabalável. Ninguém vai me convencer do contrário. E aí, como é que vai estar meu conhecimento científico e tecnológico daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Eu vou conhecer todas as ciências desse universo e dos múltiplos universos também que existem. Então, é só agora questão de tempo.
Eu sou imortal. A velocidade com que eu alcançaria essas informações, evidentemente, vai depender de mim. Bom, aí está o tripé de sustentação do espiritismo: filosofia, religião, ciência. Se vocês me convidarem para falar sobre filosofia, estou fora. Religião, estou fora. Eu ouço e leio, mas não falo. Agora, se vocês pedirem para que eu me convidarem para falar sobre a ciência, aí eu acredito que eu tenha bastante informações a passar, por enquanto. Agora, isso é só, insisto, uma gota em um oceano. Olha só o que eu vou mostrar para vocês. Houve um encontro aqui, um simpósio, em que foi tratado o fenômeno vida. Convidaram um cientista para falar sobre a origem, outro para falar sobre a evolução, outro para falar sobre a finitude e, para minha surpresa, me convidaram para falar sobre a continuidade. Ué, a ciência já está acreditando que a vida continua? E nesse simpósio estava um físico que fez o seguinte comentário: se nós colocarmos o núcleo de um átomo do tamanho de uma ervilha e colocarmos essa ervilha no centro do gramado do Maracanã, o primeiro elétron vai girar por fora do estádio. Nitidamente ele estava querendo dizer o seguinte: nós somos constituídos por espaços vazios, 7 octilhões de átomos que estão dentro dos nossos corpos. Se nós eliminarmos todos os espaços vazios desses átomos, vai restar um resíduo na nossa palma na nossa mão, provavelmente alguma forma de energia, ou de matéria em transformação de energia e de energia em matéria. Ah, é? Se eu sou constituído, então, por espaços vazios, onde é que estão os meus sentimentos? Onde é que está a minha consciência? Onde é que está a saudade? Onde é que está o amor? Onde é que está a ternura? Em neurônios? Em secreções? Mas tudo isso é constituído por espaços vazios. Então, nitidamente, nós estamos vendo que a ciência está sendo empurrada na direção de acreditar em alguma coisa além da matéria tangível. E nós acreditamos. Por isso que nós estamos reunidos aqui, hoje, aqui no Brasil, às 11 horas da noite, e aí nos Estados Unidos, a partir das 20 horas, certo? Outra perturbação dos nossos cientistas, outro agulhamento da curiosidade científica, as chamadas complexidades irredutíveis. Toda vez que eu falo em complexidade irredutível, eu coloco esse desenho do Hugo Goldberg, um cartunista americano, coqueluche da juventude aí da década de 30, da década de 40 do século XX. Vejam a inteligência desse indivíduo. Ele queria, por exemplo, criticar os impostos americanos, que são muito caros. Claro que ele não vai para o meio da rua, para uma praça com uma trombeta. Ele coloca em um dos seus desenhos um contribuinte sentando em cima de uma almofada. Na hora que ele senta em cima dessa almofada, é despejado um jato de ar que empurra uma bola de gás que está cheia na direção de de uma vela. É lógico que essa bola vai explodir e vai espantar um cachorro que está amarrado em uma gangorra. E nessa gangorra tem uma bola de boliche que cai em cima de outra gangorra e lança os impostos americanos ao ar, que se chocam com um chuveiro na haste oposta, onde existe um regador que despeja água em cima de uma planta na folha, uma das folhas da qual está montada uma mão mecânica que rouba a carteira do contribuinte. Por que isso é uma complexidade irredutível? Por que isso é uma complexidade irredutível? Porque eu não posso tocar em nenhum detalhe desse desenho, porque senão o objetivo não é alcançado. Essa almofada não pode ter rolha. A bola tem que estar cheia, não pode estar vazia. A vela tem que estar acesa. Nenhuma dessas folhas dessa planta se prestariam à montagem da mão mecânica, porque senão a carteira do contribuinte não seria alcançada. Isso é uma complexidade irredutível. Eu não posso reduzir nada, não posso tocar em nada. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, tudo que está acontecendo hoje na natureza, tudo que está acontecendo hoje no universo, são exemplos de complexidade irredutíveis. Bom, o desenho do Rube Goldberg tem o quê? 8, 9, 10 etapas. Agora, quantas etapas existem dentro de uma complexidade irredutível como a coagulação sanguínea? Como a visão, como a digestão,
como a resposta anafilática, como a embriogênese, como a deglutição, e vai por aí afora. Milhares e milhares e milhares de etapas das quais eu não posso tocar em um átomo ou de uma partícula subatômica, porque senão o objetivo não é alcançado. Ali eu tinha a genialidade do Rube Goldberg. E quem que está por trás dessas complexidades irredutíveis que sustentam a natureza e sustentam tudo o que acontece no nosso universo? O acaso? O acaso? Estão percebendo a tortura da curiosidade científica dos nossos cientistas? Estão percebendo? Toda vez que eu coloco isso, uma pergunta fatal vai aparecer. Ah, é? Então, se existe um planejamento inteligente para a vida, por que nós adoecemos? Alguma coisa não está batendo. Um ser infinitamente perfeito em tudo? Criador da vida? Criador de um multiverso? Ah, é? Então, por que nós adoecemos? Bom, eu me senti aí, no meio de uma encruzilhada. E essa encruzilhada estava formada pelas religiões e pela ciência. Como é que eu vou sair dessa encruzilhada? Olha, eu não conseguia encontrar outra solução que não fosse alguém voltar do outro lado da vida e me contar como é que isso aconteceu. Qual é a motivação dessas complexidades irredutíveis todas? Bem, e se alguém retornasse do túmulo com a resposta às questões que tanto me perturbavam a consciência? Alguém voltou. Alguém voltou. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Se por acaso há alguma falha na tecnologia cortar o que eu estou falando, alguém aí entra em contato comigo com o meu celular e me avise, tá bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, pode deixar, doutor Graças a Paulo, a Deus. gente lhe avisa. Então vamos nós. Bom, alguém já voltou? Voltou. Mas como é que eu vou acreditar nisso? Olha só, chicotearam o nosso amigo aí quase até a morte. Não satisfeito, enterraram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça que, segundo os historiadores, o comprimento de cada espinho estava em torno de 2 centímetros. Chegou na calota craniana. A dor deve ter sido insuportável. Não satisfeitos, pregaram ele numa cruz. Não satisfeitos, atravessaram o seu tórax com uma lança. Ele mesmo reconhece que morreu. Senhor, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Os seus entes queridos e os seus amigos recolhem o seu corpo, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada, dentro do calor do... E ele aparece com o corpo completamente reconstruído? Qual é o médico que vai acreditar nisso? Estão percebendo o estágio em que nós que necessitamos de lógicas e racionais? É a falta dessas respostas que afasta as classes eruditas dos templos. Eu vou numa igreja para assistir um casamento, uma cerimônia fúnebre, um batizado. Acabou. Então eu vou precisar de respostas lógicas e racionais para que eu entenda como é que isso pode acontecer. Agora aqui eu encontrei as respostas. Vocês estão vendo uma fotografia aérea do Lar de Frei Luís, 120 mil metros quadrados, uma cidade. Nós chamamos de a mini cidade do amor. Recebendo por reunião pública 3 a 5 mil pessoas. Vocês estão vendo o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Frei Luís, onde deduz-se facilmente que nós é que nos dividimos em católicos e espíritas, em evangélicos, em maometanos, hinduístas, judeus, ateus, porque para o tal Deus, que eu não entendo, só tenho certeza que ele existe, porque não existe efeito inteligente sem causa inteligente, não existem essas divisões, nós é que nos dividimos. Somos um único rebanho, comandados por um único pastor. Quem é o nosso pastor? Jesus. Um Cristo planetário, um espírito criado simples e ignorante como nós, que atingiu tamanha evolução em ciência, tecnologia, sabedoria e principalmente amor, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro. E desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica desprendida do Sol. Bota aí 4 bilhões e 500 milhões de anos. Eu não vou nem me alongar. Só com essa informação, eu ia falar para vocês aqui de 2030.
Cara, se você. É claro que eu estou preocupado com o aquecimento global, o desaparecimento das espécies, não é? Do descongelamento das geleiras. É claro que eu estou preocupado com isso tudo, mas eu vou depositar minha confiança em quem? Num Cristo planetário, chamado Jesus. Se ele nos comanda 4 bilhões e 500 milhões de anos, vai deixar que a Terra desapareça em algumas décadas? Não. As soluções virão por espíritos por ele preparados, que reencarnarão em corpos iguais aos nossos e trarão as soluções que nós tanto ansiamos, porque isso sempre aconteceu no passado, na história da humanidade. Bom, então, o que foi colocado na minha frente foi transposição transuniversal e a materialização de Jesus. Por que eu estou falando transposição? Eu vou colocar como hipótese, sou muito cuidadoso. Quando chegar no momento da minha desencarnação, esse veículo físico aqui vai ficar e vai se degradar. E os átomos e moléculas desse veículo entrarão na composição de outros corpos orgânicos e inorgânicos. Mas eu tenho um segundo componente, extrafísico, espiritual, energético, vital e imortal, que ingressa em um universo paralelo ao nosso. Que é o que as religiões chamam de plano espiritual, plano astral, plano celestial. Para mim, tudo hoje é sinônimo. Sob condições especialíssimas, raríssimas, perigosíssimas e com manipulação de tremenda quantidade de energia, quem está nesse universo paralelo pode de lá se teletransportar e, durante alguns momentos, se materializar. Evidentemente, alguém está escutando isso pela primeira vez. Saibam que, se eu tivesse com o espírito materializado aqui ao meu lado, vocês iam vê-lo. Se ele falasse alguma coisa nesse microfone, vocês iam ouvir. Se fosse possível tocá-lo, ele é tangível. Agora, então ele está materializado durante alguns momentos. Foi isso que foi colocado na minha frente, cara. Aí o que eu tive que fazer? Tomar uma tremenda decisão, porque eu estava saindo da faculdade de medicina. Será que alguém aqui vai se entregar anestesiado às mãos de um cirurgião que confessa acreditar em fantasmas? Esse cara é maluco. Ou então eu volto para a direita e vou buscar na história e na ciência se alguém tinha visto o que eu vi, certo? Amigos, quando me voltei para a direita, até prêmios Nobel de medicina viram o que eu vi. Então por que eu vou parar? Agora eu não sei por que foi colocado isso na minha frente. Eu tenho colegas muito mais preparados que provavelmente iriam muito mais longe do que eu fui. Mas eu não posso parar. Se até prêmios Nobel viram isso, olha só. Vou pegar um desses aí. Camille Flammarion aí à direita, lá em cima. Maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Arthur Conan Doyle. Todo mundo sabe quem é. Escritor, médico, criador do personagem Sherlock Holmes. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução junto com Charles Darwin. Aí está Rocha Lima, eu tenho cuidado de colocar esse grande homem que eu conheci nesse grupo e pego 4 desses personagens. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina de 1912 por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913 por ter descoberto a resposta anafilática. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas neste momento. William Crookes, Cavaleiro Real, um dos maiores físicos da história, descobridor do raio catódico, do elemento radiante da matéria, e vai por aí afora. Pelo trabalho dele, nós temos GPS, nós temos televisão. César Lombroso, pai da medicina forense ou medicina judicial. Só tem fera. Qual é o denominador comum dessas feras? Todos eles estudaram determinados sensitivos, se preferirem chamarem de médiums, que entram em transe mediúnico, desmaiam pela produção de grande quantidade da melatonina, o hormônio do sono, pela glândula epífise. E quando estão nesse estado sonambúlico, desmaiados, em sono profundo, começam a expelir pelos orifícios do seu corpo, orifícios naturais, principalmente boca, nariz e ouvido,
um fluido presente em todo ser vivo que a nossa ciência ainda não alcançou. E a nossa ciência é humilde o suficiente para confessar que só sabe o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo, a nossa ciência ainda não sabe. É com essa energia que espíritos desencarnados podem se teletransportar, até onde eu percebo. Não vou falar isso agora não, mais à frente eu vou mostrar uma imagem. Podem de lá se teletransportar e se materializar. Principalmente, sabe quem? Médicos, trazendo uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Olha aí. É assim que as entidades se exteriorizam da cabine onde fica o médium desmaiado. Uma das condições é que as reuniões aconteçam na escuridão completa, porque os fótons da luz artificial e natural afetam a energia batizada por Charles Richer como ectoplasma, afetam a entidade e afetam o médium. Doutor Paulo César, se eu estou na escuridão completa, como é que eu vou ver o espírito materializado? Porque quando ele sai da cabine, sai emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes. Assim como acontece com pirilampo, com vagalume, peixes abissais, bactérias oceânicas. Então não existe milagre, não existe sobrenatural. São leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Como é que eles aparecem do lado de fora da cabine? Encoberto por mantos alvinitentes e luminescentes, que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis tenham origem nos fenômenos de materialização de espíritos. Estão reconhecendo esse médium aí? Eu quero que eu apresente ele a vocês. Francisco Cândido Xavier, ao lado de um médium desmaiado, emitindo ectoplasma pelos orifícios naturais do corpo, e uma entidade feminina, Irmã Josefa, materializada ao seu lado. Estamos vendo a materialização de uma entidade feminina através da energia ectoplasmática de um médium masculino. Aí você passa a compreender de forma lógica e racional algumas passagens evangélicas. Jesus no Monte Tabor ao lado de Moisés e Elias. Elias já tinha morrido há mais de 800 anos. Moisés já tinha morrido há mais de 1500 anos. Ele aparece ao lado desses dois espíritos no Monte Tabor? Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês, amiguinhos queridos, amigos imortais, irmãos em Cristo. Olha para essa figura e responda o que eu vou indagar. Alguém aqui nesse encontro, diante de uma imagem dessa, Jesus, Moisés e Elias, conseguiria dormir? As passagens evangélicas dizem que os três estavam sonolentos. Esse aí que continuou acordado, será que não tentou acordar os outros dois ou tentou e não conseguiu? Será que eu estaria sendo assim muito exagerado em colocar como hipótese que Jesus estaria acompanhado nesse momento por 2 ou 3 médiuns de efeitos físicos que teriam entrado em transe e naquele momento exalado o ectoplasma que permitiu a materialização de Elias e de Moisés? O que eu falei para vocês? Olha, nós vemos as entidades na escuridão porque quando elas se exteriorizam da cabine, saem emitindo luz pelo corpo e pelas suas vestes. Anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus, com as 4 mulheres que foram lá cuidando do corpo dele, vendo a mesma coisa. Não uma médium vidente só, não. Vestes resplandecentes? Será que eu estaria exagerando em colocar como hipótese de que o que elas estariam vendo seriam 2 espíritos materializados? De onde teria vindo a energia? De algum médium de efeitos físicos da proximidade. Ou então, da desintegração atômica do corpo de Jesus. E uma desintegração atômica de 7 octilhões de átomos, hein? Vocês vão ver que energia é essa. Agora, de onde esses seres vêm? De universos paralelos ao nosso. Mas como é que ingressam aqui? Até onde eu percebo, estou sendo muito cuidadoso, coloco como hipótese, atravessam os chamados buracos de minhoca pelos nossos físicos. Buracos negros de pequenas dimensões. Comunicações entre o próprio universo, porque ele é curvo, nosso próprio universo, e também meios de comunicação entre universos paralelos um do outro. Quando Jesus se apresentou aos mais de 500 no Monte da Galileia,
Ele acabou de falar, começou a se elevar, se elevar, se elevar, se elevar, e de repente desapareceu. Perante todo mundo. O que aconteceu? Aí está, mais uma vez, o que eu digo. Não acredito em milagre, nem sobrenatural. Ele deve ter ingressado num universo de minhoca, um buraco de minhoca, que é um buraco de negro de pequenas dimensões, e foi para um universo paralelo a esse. Eu coloco como hipótese. Olha só a energia necessária. Sabe o que é isso aí? É uma uva. Uma uva, pesando 1 grama. Vamos utilizar a regra do Einstein, é igual a mc ao quadrado. A energia é igual a mc ao quadrado. Massa, velocidade da luz ao quadrado. Quanto tem de energia em 1 grama dessa uva? 25 milhões de quilowatts. Se você for calcular a energia produzida por Itaipu em 100% da sua atividade, seria a energia produzida pela usina de Itaipu durante 3 horas. Jesus tinha aproximadamente 81 quilos. 81 quilos. Eu estou mostrando uma uva de 1 grama. Quanto teria sido manipulado de energia para ele se teletransportar e se materializar? Isso aconteceu durante 40 dias, hein? E outra tortura. Olha a tortura da curiosidade científica. Se essas reuniões que eu estou citando, estou relatando, acontecem na escuridão, como é que Jesus se materializou até a luz do sol? Por que as luminescências que se desprendem dos corpos das entidades e das suas vestes não afetam o ectoplasma? Eu só tenho uma resposta. São de propriedades físicas e químicas de universos paralelos ao nosso. Então nós estamos no caminho, está agora na mão da ciência, não está mais na mão das religiões. A ciência que vai me explicar como é que isso pode acontecer. Agora, qual a energia necessária à materialização de um corpo humano como o de Jesus, de 81 quilos? Vamos utilizar mais uma vez a ciência. Olha o título do livro, A Física do Cristianismo. Olha o que ele coloca aí, olha. Aquela figura só podia ter ficado grafada se houvesse uma desintegração do corpo, uma desintegração atômica do corpo que o manto estava cobrindo. E se essa matéria, em 81 quilos, fosse convertida em fótons, equivaleria à detonação de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. Milhares de bombas iguais a que foram lançadas na cidade de Hiroshima. É claro que a ciência não vai acreditar que isso seja possível. Agora, grandes nomes da história da ciência viram, então estamos na fase do empirismo. Sabemos que acontece, mas não sabemos como acontece. E tal fenomenologia não pode ainda ser repetida em laboratório. Mas não foi assim que aconteceu com Charles Darwin? Como é que ele chegou à conclusão de que essa espécie evolui? Pela observação. Como é que Mendel chegou às bases da genética? Pela observação, observando ervilhas. Então nós estamos observando que acontecem. Ainda não sabemos como acontece, mas acontece. Olha o que o Francisco Cândido Xavier fala sobre essa fenomenologia. Consideramos-las os mais elevados fenômenos realizados pelos espíritos no nosso mundo, comparável só às viagens dos astronautas no seu esforço por atravessar o cosmos e pousarem no outro mundo. O teletransporte e a materialização de espírito é a mais importante passagem evangélica. Se isso não tivesse acontecido, provavelmente todos os seus ensinamentos iriam para o túmulo com Jesus. Então, seu reaparecimento durante 40 dias depois do seu assassinato é a maior passagem evangélica. E é a principal prova da imortalidade. Agora eu vou botar a vocês 4 reflexões. E se um médico tivesse presente em uma dessas reuniões? Segunda, se quem se teletransportasse fosse médicos que já morreram? Terceiro, e se fosse possível diálogo entre esses médicos, esse que ainda aqui está encarnado e esses desencarnados teletransportados e materializados? E a quarta e mais importante reflexão. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos?
Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Como é que eu vou voltar? 40 anos vendo isso acontecer? Conversando com colegas teletransportados e materializados? Não são incorporados e médiums, não. O médium está desmaiado dentro da cabine. A principal motivação para que isso aconteça é o atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar. Como o acaso não existe, principalmente quem? Cancerosos. A área que eu mais atuo, eu sou cirurgião oncológico. Olha só. Agora, quantas informações ao longo de 40 anos eu fui acumulando? Tinha ou não tinha obrigação, num determinado momento, de botar isso para fora? Se eu não tivesse escrito nada, vocês nem saberiam que eu existo. Nós não estaríamos aqui hoje. Então eu me vi na obrigação de colocar isso para fora. Não é possível. Agora eu vou levar vocês lá para dentro de onde isso aconteceu. Santuário de Frei Luís. Primeira coisa que eu pergunto. Essa estrutura aí foi construída no meio de uma floresta, no alto de uma montanha, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Para quê? Quanto custou? A não ser que algo extremamente importante aí aconteça. E aconteceu durante 60 anos. Desses 60 anos, 40 anos eu participei. Olha o tamanho do auditório dentro dessa estrutura. Para que isso? Quanto custou? Estão vendo o amigo de vocês em pé lá na frente? 2 cabines atrás de mim? Ali ficavam 2 médiuns de efeitos físicos desmaiados. Apagam-se as luzes, clarões provêm da cabine, a cortina se abre e um ser emitindo luz pelo próprio corpo sai da cabine. A iluminação era tão forte que dava para ver o corpo do médium desmaiado no fundo da cabine. Vou levar vocês comigo lá para cima, tá? Vamos indo. É importante que o santuário esteja no meio de uma floresta, porque todo ser vivo tem essa energia. Quando nós subimos, eu e o meu pai, durante 50 anos, o principal médium vidente do lar de Frei Luís, ele ia vendo, enquanto nós subíamos, técnicos, botânicos, biólogos, extraindo energia das flores, das raízes, dos troncos, das folhas, dos animais e carregando para o santuário. 70% da energia sai do médium. Os outros 30% da natureza próxima ao santuário e da assembleia que acompanha o médium. E atenção, essa assembleia tem que ser muito cuidadosa, porque essa energia é sensível ao próprio pensamento. Pensamento é energia. Então eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, na festa que eu tenho que ir amanhã à noite, no aborrecimento que eu tive no meu lar hoje, ou no meu ambiente de trabalho durante a semana. Sabe por quê? Estarei abrindo brechas para que inteligências que não têm a mínima intenção de que essas verdades cheguem à humanidade da Terra interfiram negativamente nesses encontros. Tu pode chamá-los de tudo. Traiçoeiros, maledicentes, violentos, obsessores, menos de ignorantes. Sabem como manipular essa energia. Não são diferentes de nós. Nós utilizamos a energia atômica para fazer um equipamento para tratar o câncer. E essa mesma energia nós utilizamos para fazer uma bomba. Então, eles não são diferentes de nós. Habitantes de um planeta de provas e expiações. Vou entrar com vocês lá dentro. A luz que menos afeta o ectoplasma é a vermelha, que na conjugação da luz branca é a menos energética. Então, nós nos acomodamos à luz vermelha. Levamos aí 35, 40 pacientes graves a cada reunião dessa? Levamos. E eles são colocados em grupo de 5, em 5 leitos. 1, 2, 3, 4 e o 5º dentro dessa cabine de acrílico. Nessa cabeceira, o amigo de vocês ficou sentado durante 40 anos. A entidade sai, cuida de 1, de 2, de 3, de 4, entra dentro da cabine, cuida do 5º e começa a conversar comigo em termos técnicos médicos. E quem está desmaiado na cabine é um mecânico de automóveis. Então, ele não poderia utilizar os termos que a entidade utiliza. Eu estava conversando com médicos. Se coloquem na minha situação. Se coloquem na minha situação. É claro que quando eles me permitiam, eu fazia indagações. Olha um desses nossos médiums desmaiado, olha o ectoplasma saindo pela boca, pelo nariz e pelo ouvido. E olha o que eu vou mostrar a vocês agora.
entidades materializadas, fotografadas. Tanto estão materializadas que impressionam chapa fotográfica. Olha como se manifestam, envoltas em mantos brancos alvinitentes, que me levou a acreditar que as histórias de fantasmas têm origem na materialização de espíritos. Percebam que a fisionomia da entidade é diferente da do médium. Com um buquê de flores, ainda nos trazendo homenagens, nos presenteando. Principalmente quem? Médicos. Vocês estão vendo aí o médico com quem mais eu conversei nesses 40 anos. Frederic von Stein. Se materializou com um lírio em suas mãos em homenagem ao Frei Luís, que quando cuidava dos Jardins do Mosteiro aqui na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, era quem cuidava dos Jardins do Mosteiro. Adorava lírios e violetas, e o lírio ficou como símbolo do Frei Luís. Sabe quem foi esse médico aí? Cirurgião do exército nazista, Frederic von Stein. Se aproximou do nosso educandário com mais de 500 crianças. Temos um educandário com mais de 500 crianças, um asilo para idosos, um atendimento, um ambulatório médico tratando da pobreza da região, com mais de 40 colegas trabalhando gratuitamente. Frederic se aproximou de nós porque no nosso educandário com mais de 500 crianças haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. E quando percebeu que tinha feito de equivocado e continuava, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando voltou a se manifestar, o médium de efeitos físicos Gilberto Arruda já estava no grupo. E os maiores fenômenos que eu pesquisei ao longo de 48 anos no lar de Frei Luís aconteceram. Eu não encontrei em toda essa biografia que eu pesquisei algo que possa se comparar ao que aconteceu no lar de Frei Luís durante 60 anos. Olha aí o que deu. Por enquanto, 10 livros, por enquanto. O primeiro, A Face Oculta na Medicina. Aí está o amigo de vocês. Em que se baseia esse livro? Traduzido, como já foi falado aqui, para 5 idiomas, além do português. Diálogos entre um médico encarnado e outro desencarnado, materializado pela ectoplasmia. Que médico não faria as perguntas, se fosse possível, a esse colega? Se ele continua vivo, morreu durante a Segunda Guerra Mundial, eu também vou continuar. Então, se ele continua sendo médico, eu não vou perguntar a ele se me for permitido. Eu apresento aqui algumas questões já caminhando para o término da nossa apresentação. Ô, Frederic, por que pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? Sabe o que eu estou falando de cirurgia hiperfísica? Aquelas que ultrapassam o limite físico do corpo humano, alcançam o perispírito, sede de um grande número de doenças que nós, como médicos na Terra, só tratamos os efeitos, não sabemos as origens. Eles operavam na nossa frente. Algumas estruturas eram removidas por nós. Eles pegam esse que você está vendo aí e puxam para fora do corpo do paciente. Olha só, se coloque na minha situação. E por que o paciente não apresenta dor, Frederic? Olha aí uma cirurgia hiperfísica. O Frederic aí não está materializado, ele está superincorporado no médium. A superincorporação, quando acontece, o médium nada percebe e depois de nada se lembra. Inclusive, a entidade, através do corpo do médium, fala em idiomas desconhecidos do médium pelo fenômeno da xenoglossia. Olha o sangramento. Extração de peças cirúrgicas. Eu sou cirurgião e estou vendo isso acontecer na minha frente. Nossos anestesistas estimulam os neurônios do paciente a produzirem endorfinas e encefalinas. Cara, um mecânico de automóvel não podia me dar essa resposta. Isso são substâncias orgânicas que foram descobertas na década de 70. Biólogos viram camelos e dromedários mastigando espinhos, frutos espinhosos no oásis do deserto, do Saara. Por que os animais não sentiam dor? As gengivas sangravam, ainda estava apanhando do condutor. Isso despertou a curiosidade dos biólogos. Vamos ver se tem alguma substância anestésica no fruto. Não tem. Vamos examinar o sangue dos animais quando eles estão
mastigando esses frutos espinhosos e descobriram as endorfinas e encefalinas, entendo endorfina como morfina interna. Algumas dessas endorfinas e encefalinas apresentam uma capacidade anestésica até 200 vezes maior do que qualquer morfina que você compre no mercado. Com uma vantagem, não leva a dependência química. Mais uma vez, fica claro que não existe milagre nem sobrenatural. Por que com frequência vejo você e outras entidades médicas atuarem em regiões do corpo dos doentes distantes da área enferma? Por que eu perguntei isso ao Frederico? O paciente está tomando cérebro, o Frederico está atuando no tórax. O paciente está com uma isquemia coronariana no coração, o Frederico está atuando no abdômen. O paciente está com câncer no estômago, o Frederico está atuando na cabeça. Por que ele não atua na região onde está a doença? Vou mostrar a resposta sem comentários. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos, então, sua atenção para outra área, mas, na realidade, confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Sem comentários. Frederico, como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos doentes trazidos para tratamento? Eu vejo o interior dos corpos como se peles não possuísse. Cara, então você tem visão por transparência, visão por raio-x? Tenho. Quantos diagnósticos eu não faria se eu tivesse essa visão? Mas como você distingue uma célula sadia de uma enferma? Eu as distingo por suas vibrações, que são diferentes uma das outras. Frederico, tu vê a célula vibrar? Então tu tem visão microscópica? Tenho. É o que nós vemos nesse exame aí, chamado tomografia por emissão de pósitrons. PET scan. Cada ponto luminoso desse é uma metástase de um câncer, de um tumor maligno. Só que eles vêm com a visão natural deles. Eu as distingo porque suas vibrações são diferentes uma das outras. Então ele tem visão microscópica. Agora, até onde vai essa sua visão microscópica? Você é capaz de ver organelas celulares? Sim, posso. Para os nossos biólogos verem organelas celulares, precisam de microscópios eletrônicos com aumento da imagem do objeto em até 500, 1000 vezes. O Frederico vê isso com a visão natural dele. Mas, Frederico, você é capaz de alcançar com a sua visão átomo e partículas subatômicas? Não, eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. É isso que vai acontecer comigo? Como é que eu vou estar na minha evolução daqui a 100 mil anos? Daqui a 100 milhões de anos? Daqui a 100 bilhões de anos? Olha, o que eu acho é o seguinte. Vai acontecer com todos nós. Nós vamos acumular cada vez mais conhecimento e vamos embasar esse conhecimento em sabedoria. E vamos nos sentir cada vez mais felizes, porque vamos cada vez melhor praticar o amor em benefício do nosso semelhante e da natureza do planeta que nós venhamos a habitar. Frederico, como correlacionar a existência de Deus com as doenças da criança? Sabe por que eu perguntei isso a ele? Entro no centro cirúrgico do Hospital Universitário Pedro Ernesto, encontro com um ex-aluno. Tudo bem? Tudo bem. O que você vai fazer, Leonardo? Eu vou fazer uma traqueostomia, vou abrir a traqueia de um paciente. Por quê? Vamos lá que eu te mostro. Entro dentro da sala de cirurgia e vejo um paciente com tumor no pescoço do tamanho da cabeça do paciente. Um tumor maligno no pescoço do tamanho da cabeça do paciente. Estava comprimindo a traqueia, não dava para respirar, fez uma traqueostomia. Algumas semanas depois, o paciente morreu. Idade do paciente: 6 meses. 6 meses. E quando nós fizemos a tomografia da mãe, a tumoração já aparecia no feto. Cadê Deus? Está passeando? Está distraído? Está dormindo? Estão percebendo a necessidade de informações lógicas e racionais? Bom, a resposta me parece que todos sabem, né? Paulo César, entenda as doenças que acometem crianças como aspiradores das impurezas do perispírito e tudo se torna claro. Mas se a criança nem nasceu, como é que essas impurezas foram parar lá? No que fez de equivocado em vidas passadas.
mais uma vez fica claro que eu, como médico, estou tratando um grande número de doenças somente pelos seus efeitos, não sei as causas. Frederic, qual a razão espiritual para a síndrome de Larsen? Resposta: a Inquisição. Eu fiz essa pergunta para ele porque entrou uma senhora empurrando uma cadeira de roda numa reunião pública. Filha de 30 anos na cadeira, toda deformada nas articulações. Aí o Frederic, para mim, falou o seguinte: Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. Falei, nós? Sim. Você usa aço e ferro como cirurgião para aliviar e para curar? Porque na Inquisição tu usava para torturar e para matar. Eu? É. E eu contigo. E essa jovem aí? Ela manipulava os instrumentos de tortura da Inquisição. Aí eu me aproximei da mãe. Como é o nome da doença da sua filha? Síndrome de Larsen. Nunca tinha ouvido falar nessa doença. Anotei, cheguei em casa, abri o Google. Doença genética incurável. Descrita por um cirurgião ortopedista em 1950, Joseph Larsen, daí o nome, síndrome de Larsen. Afeta 1 em cada 100 mil indivíduos. Doença rara. Mutação genética única, 25 mil genes. A doença afeta um gene. FNLB, localizado no cromossoma 3, que produz uma proteína chamada filamina B. Sabe onde é que a filamina B entra? Na conjugação das articulações do feto. Se o gene está defeituoso, a filamina B vai estar defeituosa. E o que acontece com as articulações de feto? Se soltam, luxam, sem trauma. Olha aí. Solta o tornozelo, solta o joelho, solta o cotovelo, solta o punho, solta a coluna e assim por diante. E a criança nasce e continua com os mesmos problemas. Percebam que os defeitos estão nas articulações. Bom, se eu estivesse dando aula para aluno de medicina, acabou a aula. É uma doença rara, tem tratamento, mas não tem cura. Genética. Como eu estou diante de uma plateia espiritualizada, eu vou dar mais um passo. Vou mostrar as lesões causadas por alguns dos instrumentos de tortura da Inquisição. Eles amarravam a vítima pelos punhos nas costas e elevavam a vítima pelos punhos ao alto. E ainda tinham cuidado de colocar no tornozelo das vítimas pesos cada vez mais pesados. Algumas vezes soltavam a corda e antes da vítima chegar ao solo, prendiam a corda de novo. O corpo descia e os braços ficavam na corda. E a vítima morria de hemorragia. Aí está o trapézio, colocando pesos cada vez mais pesados no tornozelo. E aí está a roda. Puxa os braços para cá e puxa as pernas para lá. Estarrecido, percebi que as lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição eram idênticos aos causados pela síndrome de Larsen. Mais uma vez ficou claro para mim a lei de causa e efeito, de ação e reação. Eu posso plantar o que quiser. Eu tenho direito ao meu livre-arbítrio, mas a colheita é obrigatória. Eu posso plantar o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Não tem saída. É matemática. Aonde é que essas alterações do perispírito vão se manifestar? No ADN. Agora, elas começam no perispírito. Ele está lesado, ele está deformado, ele está com impregnações de impurezas causadas pelo comportamento equivocado. Vão afetar o ADN de corpos físicos futuros, que funcionarão como aspiradores através das doenças e corretivos das deformações. Perceberam? Estão me reconhecendo aí? Eu quero que eu tire a máscara. Centro cirúrgico, para mim, é um ambiente sagrado. Enfermaria, para mim, é um ambiente sagrado. Ambulatório, para mim, é um ambiente sagrado. Consultório, para mim, é um ambiente sagrado. Eu não entro em nenhum desses ambientes sem colocar essa imagem na minha cabeça. Que Jesus me ajude. Sempre é bom pedir. Eu não estou sozinho. Nenhum médico que honra a sua profissão está sozinho. E quando nós fazemos uma oração,
criamos uma psicosfera adequada em volta dos pacientes que facilitam a ação dos médicos que nos acompanham. Os meus colegas sabem disso? Consideram a oração uma ferramenta importante? Não. Então, mais uma vez, fica claro que eu não posso guardar tudo isso que foi colocado à minha frente comigo. E termino com algumas palavras a Maria Santíssima. A mãe dos aflitos, a mãe dos que erram, dos que tropeçam. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus.